Boa noite, Brasil. Boa tarde, USA. Nós estamos aqui à tardezinha ainda e eu quero agradecer de coração por vocês estarem aqui conosco em nossa live de quinta-feira. Eu já vou aguardar minha querida colega Jocasta, nossa terapeuta integrativa emocional, que virá fazer a live conosco, como sempre, todas as quintas-feiras. Então, pessoal, hoje nós vamos mergulhar em dois sentimentos que são muitas vezes mal interpretados: orgulho e vaidade. Por que são mal interpretados? Porque nós vamos falar da parte negativa, da parte ruim desses dois pecados capitais, porque são pecados capitais, nós vamos entrar nessa parte também, e a parte boa, porque o orgulho, ele pode ser uma fusão ali, que vem do traço do rígido, nós vamos estar falando isso de acordo com a bioenergética, a ciência bioenergética, nós vamos estar falando dos traços de caráter. Rosilda já chegou aqui, obrigada, Rosilda. Então, assim, vamos falar da origem do orgulho, como se manifesta e como ele dá origem dentro do traço de caráter do rígido. Mesmo que as pessoas não sejam terapeutas e não estudaram essa parte, vão entender muito bem, porque vão explicar de formas mais tranquila e mais fácil de entendimento. E aí eu quero dizer para vocês, eu quero entrar nessa parte do pecado capital. Ou seja, o pecado capital é o pecado cabeça, é o pecado grande, é o que abre portas para outros pecados. Então, de acordo, quem chegou aqui, a minha querida Maria. Então, nós vamos estar citando São Tomás de Aquino, quando ele diz para a gente assim, que o orgulho, quando você está orgulhoso, você está com o caráter intrínseco em você de Satanás. Olha, isso é muito importante. Ele diz que quando você está sobre o poder do orgulho, para ser mais direta aqui com vocês entenderam, você está incorporando o caráter de Satanás. Olha que coisa interessante. Saiu até um joinha aqui. A Eloá chegou aqui, o Rota Terapêutica também já está. Enquanto isso, a Jocasta está mandando o nosso aviãozinho. Quem puder, comunique, mande aí o aviãozinho para as pessoas que vocês acham que precisam dessa live hoje. Então, o que aconteceu? O orgulho e a soberba, tá, gente? Estão ali no mesmo caminho, na mesma linha dos pecados capitais. Como eu já disse para você, o pecado capital é o pecado cabeça, é o que abre portas para outros pecados. Boa noite, minha querida Eloá. Então, o que aconteceu? Vamos falar aqui da parte do pecado. O que aconteceu? São Tomás de Aquino, você mais precisa, ele diz que quando você tem esse sentimento muito aflorado em você, que é o orgulho, na parte bem negativa, que nós vamos falar do orgulho na parte positiva, você está incorporando o caráter de Satanás. Porque nós sabemos pela história que Lúcifer foi um anjo do bem, um anjo de poderes gigantesco, super inteligente, mas se rebelou contra Deus. Não quis fazer o que Deus queria e a história nos conta que ele também não quis servir a Deus, ele quis ser melhor do que Deus. Ou seja, um orgulho muito grande. Eu sou melhor, eu faço o que eu quero e eu não vou obedecer. Então, o orgulho, ele está muito ligado ao sentimento de obediência, de respeito. Quando nós vamos aí entrar na parte de respeitar e obedecer autoridades, principalmente a autoridade materna e a autoridade paterna. Então, é muito interessante que quando a gente entra dentro dessa parte do pecado, ele deixa claro para a gente. Nós temos que evitar, eliminar esses sentimentos para que nós possamos estar mais conectados com Deus
dentro do sentimento de obediência. A minha colega já chegou aqui, a Jocasta. Eu já vou ver a solicitação para ela entrar. Aguardando a Jocasta entrar. Então, Lúcifer, ele perde aquela capacidade. A Jocasta vai entrando. Olá, boa noite. Só para concluir meu raciocínio aqui, Jocasta. Então, Lúcifer, ele perde aquela capacidade de servir a Deus, porque ele é desobediente, porque ele se acha melhor do que Deus. Então, São Tomás de Aquino diz para nós que precisamos eliminar esse sentimento. Mas nós também vamos dizer que esse sentimento, ele vai levar, o orgulho vai nos levar à vaidade, que é um outro sentimento capital. Entende? Então, assim, o orgulho... Vou dar um exemplo de pessoa orgulhosa. A pessoa que não quer obedecer autoridades. Que não quer obedecer autoridade de pai e mãe, por exemplo. A pessoa dodói. Que tudo para ela dói, ela quer ser reconhecida, ela quer ser vista, ela quer ser mimada por todo mundo, ela quer que elogiem, ela quer, assim, ela se manifesta. Tudo tem que estar ao redor dela. E aí ela entra numa dureza de sentimento, que é por causa do orgulho. Ela é orgulhosa, é uma pessoa que perde as considerações pela vida, tá bom? E não quer mudar. Boa noite, Jocasta. Obrigada por você estar aqui. Mais uma vez, nós duas juntas. E dizendo, o orgulho, ele nos deixa teimosos, arrogantes. Somos melhores, nós é que sabemos fazer, e nós ficamos muito competitivos, a ponto de, dessa competição, interferir na nossa vida pessoal e na vida das outras pessoas. Nós nos tornamos, a arrogância é uma forma de falta também de obediência. Você tem um chefe novo, você é orgulhoso, eu sei mais do que todo mundo aqui, eu é que sou bom da boca, eu é que vou fazer, e passa a não obedecer às regras da empresa. O orgulhoso, ele acaba sempre abandonado. Ele vai estar sempre perdendo as oportunidades, porque ele não se abre. E a gente sabe que o orgulho e a vaidade estão mais ligados nos nossos sentimentos internos e também espirituais. E a gente, entendendo sobre o traço de caráter do rígido, nós também vamos pegar o lado positivo do orgulho, da vaidade. Eu não falei da vaidade, a gente vai estar entrando mais, eu vou estar deixando também para minha colega falar, porque ela sabe que eu sou oral, eu falo muito, e ela também, a Fernanda está aqui, o Ronaldo de volta, obrigada, Ronaldo de Andrade Barbosa aqui com a gente, ele nos prestigiou na live de terça-feira, está aqui conosco na nossa live de quinta. Muito obrigada, essa live vai ser um aprendizado fantástico, tanto na área interna, espiritual, quanto na área também científica. Com a palavra, minha querida colega, que pode dar aí, explicar de uma forma mais acessível o que é o traço rígido. Jocasta é especialista nessa área de traços de caráter e ela também escreveu um e-book sobre traços de caráter. Pode falar aí para nós, Jocasta. Eu estou cruzando na perna aqui que eu quero ficar bem relaxado, porque essa live promete. Promete. Olha, assim, boa noite a todos, né? A todos que vieram prestigiar. Hoje a live tá assim que tá, né? Semana passada a gente não conseguiu. Mas essa semana a gente vai dar um show nessa questão desses dois sentimentos, né? Porque assim, né, Rosângela, quando se fala do orgulho, você pensa que a pessoa muito orgulhosa, ela é uma pessoa muito forte. Minha querida Rosilda, você pensa que a pessoa ela é muito forte, ela é muito inabalável, ela não vai sentir dor, ela é uma pessoa que assim pode fazer o que quiser, que ela não vai ser abalada. Porém, né,
Não é assim que funciona. Quando a pessoa ela é muito orgulhosa, ela esconde ali uma dor, a dor mais primária, que é as nossas dores existenciais. Ela esconde a humilhação, a rejeição e o abandono. Porque o orgulho, ela é o conjunto daquilo que eu acredito que eu sou. Mas como isso? É esse conjunto. Eu vou usar nessa primeira fase, de agora eu vou falar com um pouquinho mais sobre traços de caráter, né? Nessa primeira fase da nossa vida, a gente vai desenvolver esses traços de caráter. E com dor. Ninguém passa sem passar pela dor nessa primeira fase. Só que tem pessoas que vão entender e interpretar essa dor de uma forma diferente. O orgulho, ela é a dor do abandono, ela é a dor da rejeição, ela é a dor da humilhação. As três é o conjunto. Ela vai estar ali defendendo justamente isso. Eu preciso mostrar para as outras pessoas pelo ataque que eu não vou sofrer. Porém, eu já estou sofrendo antes por conta disso. E é a questão do rígido. O rígido, ele tende a ter uma dor dali mais firme, porque ele é o perfeitinho. O rígido, ele não quer errar. O rígido, ele não quer deixar de ser assim, tipo, não ser o preferido. Não pode ter defeito. Por exemplo, se eu tô aqui, tô com essa dor, eu não posso errar nem pensar naquilo que eu irei dizer, porque já me consome ali de estar sendo. Ai, a Rosângela vai me trocar por outra pessoa porque eu não sei falar. O rígido tem essa dor e ela é muito cruel. E ele só quer ser perfeito porque ele não quer ser trocado. Ele não quer ser humilhado e ele não quer ser abandonado. O orgulho, ele é essa junção disfarçada. Rosângela, é interessante porque a gente vai encontrando todos os tipos de clientes, né? E os mais resistentes são aqueles que mais sofrem. Verdade. É aquilo mais eu não preciso mudar. Eu Quando não alguém acredito, eu chega, não preciso da terapia. mas aí eles sabem que a terapia vai fazer uma mudança, né? Vai trocar uma dor ali e qualquer mudança para ele, qualquer perda daquilo que ele já conhece como concreto, ele vai sentir. Então ele já não quer, ele não quer mudar. Ele simplesmente não quer passar pela terapia para ele não mudar. E aí quando você vê essa pessoa muito orgulhosa, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo outro, de repente a queda. Uma dor psicossomática muito forte, uma depressão que faz a pessoa cair de tal forma que ela não consegue mais se reconhecer. Por quê? Porque o orgulho não é nenhuma escada. O orgulho ele não é nenhuma força que você vai te levantar. Não, ele é só uma máscara da sua dor. E a dor ela só tem botões de subida. Não é, É Rosângela? verdade, interessante você falar, porque boa noite a Márcia que chegou. Obrigada, Márcia, por você estar aqui com a gente, todos os presentes novamente. Nós queremos passar para vocês o seguinte, que de acordo com a análise bioenergética, nós temos 5 traços de caráter. Então, nós estamos falando do rígido, que está mais ligado com esses sentimentos e com esses defeitos também, porque é um sentimento interno e também que tem problemas, e nós trazemos os problemas internos e também espirituais, dizendo que vocês que o orgulho, ele nos leva a dizer eu sou melhor, eu sou bom, só eu que sei fazer. Mas tem um lado perfeccionista, que a Jocasta está entrando aí muito bem, que é a parte do traço de caráter. O traço de caráter,
Então, vamos voltar para a bioenergética. São traços que começam a nascer dentro de nós, a surgir dentro de nós, desde o do colo do útero, desde dentro do útero da mamãe, quando a gente está gerando. E aí a gente não tem como explicar, porque são 5 traços, a gente tem que começar um por um, e aí tem que ser uma aula, né? Aí é com a Jocasta. Então, assim, eu sou o melhor, eu sou o bom, eu preciso de atenção, eu quero que todos me olhem, porque aqui eu quero, é o dodóizinho, a pessoa que tudo tem que estar em volta dela. E hoje, nós aqui, e as pessoas que estão conosco, entendem que uma forma fácil, uma forma simples de explicar o orgulho é dentro da sua família, dentro da sua casa, com pai e mãe, por exemplo. Quantos colegas falam assim, nossa, a minha mãe ela é muito orgulhosa, meu pai sempre foi muito orgulhoso. Era o melhor, tinha que ser do jeito dele. Não tinha complacência com ninguém. O orgulhoso ele não é complacente. Tem que ser do jeito dele. Então, quando a Jocasta fala dessa parte, aí vem os equilíbrios sentimentais que a gente tem que ter. Aí ela pode impulsionar aí com essa realização e essa organização que tem o orgulhoso, mas que tem o rígido dentro da parte do equilíbrio. Correto, Jocasta? Vou mandar um beijo para Cecília. Correto, Rosângela. A questão do orgulho no rígido é só porque o rígido ele é o resumo de todos os traços de caráter e ele quer ser o perfeitinho para que ele possa não ser excluído, não ser abandonado e não ser nada disso, né? Perfeccionismo é uma dor. E quando você traz, né, a questão dos pais, o orgulho, eu não vou permitir que outras pessoas façam isso comigo. Então, eu vou fazer primeiro. E a gente aprende na nossa casa que isso é certo, não é? E é interessante que você fala, eu vou dar orgulho para minha mãe e para o meu pai. Mas aí você aprende o quê? O orgulho de quê? De não ter empatia, de ser arrogante, de estar por cima de todo mundo. Você acha que você. Isso é uma interpretação infantil. Sempre vai ser interpretação infantil. Você acha que se você pisar em todo mundo, ninguém vai pisar em você, mas você já está sendo pisado por dentro. Porque você já está ali naquela dor do orgulho. O orgulho, ele vai matar você por dentro de uma tal forma, ele vai cegar você de uma tal forma que você não vai ver mais nada na sua frente. Você vai apenas viver em função de rejeitar as pessoas para mostrar que você não precisa delas. Vai abandonar primeiro para que você não seja abandonado por elas. E vai humilhar as pessoas para que você não seja humilhado por elas. E quando você vai fazer um tratamento, principalmente, o que eu mais recomendo é que quando você comece na terapia, comece com os traços de caráter, porque são os primários. Eu, a Rosângela, a gente trabalha muito com essa questão dos traços de caráter. As meninas que já estão aqui, que já passaram por esse processo, sabem que quando você destreta os traços de caráter, que essa é a coisa mais linda que eu já participei, eu tive o prazer de participar, foi aprender a destretar os traços. Quando você destreta esses traços, tudo fica mais suave para que você consiga trabalhar essas dores existenciais. Abre uma porta ali para que você consiga trabalhar tudo isso. Porque nós temos sim orgulho, porque ensinaram para a gente da forma errada. Aliás, eles não ensinaram. Eles fizeram a gente interpretar de uma forma, não é? Isso mesmo. Porque ninguém se preocupou em falar para mim ou para você dizer, olha, esse orgulho ali é ruim, aquele outro é ruim. Não, só fizeram para que a gente vá sentindo essas coisas. E esse orgulho, Rosângela,
ele é um mecanismo de defesa. Sempre vai ser esse mecanismo de defesa. O nosso cérebro, ele vai sempre procurar fazer com que você fique bem. E ele vai dar vários tipos de condições para que você fique bem. A gente sempre vê as dores existenciais para começo, né, de uma forma assim meio que ruim. Porém, todas essas dores existenciais, ela é uma defesa do nosso corpo. Ela é uma defesa. E quando você traz essa defesa, você tira essa defesa, você tende a ficar um pouco mais vulnerável. E é justamente isso que o orgulho não consegue permitir. Quando você começa a trabalhar essas dores existenciais, o orgulho, nossa cabeça não entende muito bem quando você começa a mexer no inconsciente. Mas eles já sabem os mecanismos que eles precisam. Então, quando você começa a trabalhar nas dores existenciais, o orgulho começa a se manifestar. Porque ele é uma defesa. Só que você só vai trabalhar ele bem depois. Você vai começar a trabalhar nas primeiras dores. Aí ele começa a tentar a defender. Como você falou, Rosângela, as pessoas, elas têm aquela rigidez. Rigidez para fazer as coisas. Só pode ser daquele jeito. O orgulho também, ele é esse mecanismo que ativa dentro do seu corpo. Isso já falando assim do orgulho da pessoa que não consegue mais nem fazer nada. Mas ela é um mecanismo que ela ativa dentro do seu corpo, em várias partes do seu corpo, para que você não se permita mexer naquilo que já é certo. Você tem aquela resistência, porque a nossa vida é um script da vida da mamãe e do papai. Como nós somos criança, a gente não tem essa sabedoria quando você começa a explicar e começa a falar lá, e você começa a falar aquelas palavras maravilhosas, e nós não tivemos isso na infância. E a nossa interpretação, ela é a mais bruta possível. Então a gente vai sim querer se apegar a esse orgulho, porque tá lá no script dizendo que o papai tem que me tratar mal, porque ele trata a mamãe tem que me tratar mal, ela trata mal o papai. Isso tá no script. E o orgulho, ele é esse mecanismo que não vai permitir de primeiro você mexer nessas primeiras bases. Sei que às vezes eu falo algumas coisas assim meio que bem mais longa, né? Mas é essas bases quando a gente vai pegar de fundo para estudar as dores existenciais do orgulho, principalmente, que é esse conjunto de dores. E quando nós falamos, gente, que a Jocasta traz o caráter rígido, a gente quer deixar claro para vocês que, de acordo com a ciência, com a bioenergética, ele é desenvolvido a partir da vivência de uma triangulação da criança entre um dos pais, ou o pai ou a mãe. Então, assim, é o resultado de uma necessidade que a pessoa depois tem de ser melhor, de se destacar, de ser o cara, de ser valorizado. Então, a gente tem uma frase muito legal aqui para vocês, que é assim: o vaidoso, ele quer ser visto, que a gente vai entrar na parte da vaidade agora, o orgulhoso quer ser admirado, mas ambos, no fundo, querem ser amados. Foi o que a Jocasta trouxe aqui. A dor emocional, a dor interna, a dor espiritual. Então, assim, o que vocês acham? Vocês acham que o orgulho e vaidade é futilidade ou dor disfarçada? Comentem aí, façam perguntas. Nós estamos aqui e a nossa live, nós gostaríamos que vocês participassem. Compartilhem a live, por favor, gente. Então, quando a gente vai mostrar esses sentimentos, o quanto que eles estão desregulados, no início, logo no início, eu dei o exemplo de São Tomás de Aquino, e que ele entra mais do lado do pecado capital. Então, nós vamos criar
o orgulhoso, ele vai criar muita competição. E ele vai ser muito competitivo emocionalmente também. Mas, por outro lado, para a gente não ter essa parte do orgulho só como negativa, o traço do rígido, que vem esse orgulho que a Jocasta quer falar aí, positivo, que eu vou dar um orgulho para minha mãe. Ou seja, eu vou terminar a faculdade, eu vou arrumar um emprego melhor, eu vou ter um comportamento melhor para que a minha mãe ou meu pai sintam orgulho de mim. E o rígido, ele é capaz de organizar, de fazer as coisas bem feitas. Mas ele gosta também de elogios, porque eu tenho um rígido aqui na minha casa. Perfeccionista, é disciplinado. Tudo tem que estar limpo, organizado. Isso é a parte fantástica, porque um administrador de uma empresa que tem o traço do rígido alto, equilibrado, a empresa ela expande, ela cresce com muito mais facilidade. E nós também precisamos dos outros traços também organizados, principalmente dentro de uma harmonização empresarial ou até dentro de casa, nós temos que ter também os outros traços e harmonizados. Nós já falamos várias lives nossas aí sobre os traços. Então, quando a gente entra na vaidade, que a gente fala, o vaidoso quer ser visto. Nós vamos entrar também na parte da vulnerabilidade. O que acontece hoje? A vaidade exacerbada. Nós, dá um exemplo de nós mulheres, nós humanos, nós vamos envelhecer, correto? O corpo vai ficar flácido. Nós vamos perder o glamour que a gente tinha quando éramos jovens. Nós vamos perder a habilidade física. E dependendo da pessoa, perde até a habilidade emocional. Então, nós, nós não aceitamos essa vulnerabilidade. Nós não aceitamos essas consequências de, eu não vou falar velhos, de ficarmos velhos, mas de chegarmos à idade. Então, nós embarcamos nos procedimentos exacerbados da estética, da cirurgia plástica, do excesso de químicos na pele e nos cabelos. Quantas pessoas estão aí com o rosto queimados, a pele queimada, o cabelo caindo de tanto produto químico, porque não quer aceitar o passo que está dando para uma nova vida. Envelhecer é dar um passo para a nova vida. Eu não estou falando que você não deva fazer um procedimento cirúrgico, plástico, para você ficar melhor, mas exagerar é muito perigoso. É você não querer aceitar. Então você entra numa vaidade que depois não tem, não tem fim. Como que é, Jocasta, esse procedimento que o pessoal faz, que muda o rosto? A Rosilda, Eu sou meio fala aí, tem Rosilda. Que os artistas fazem e agora eles estão refazendo. harmonização Isso, a facial. harmonização facial. As pessoas ficam desumanas, desumanizadas. Quando você se sente desumano, você está num pecado capital. Porque o pecado capital, de acordo com a doutrina cristã, é quando você deixa de ser humano, quando você começa a fazer as coisas para fazer mal para os outros ou para você mesmo. Porque partes da centelha divina, parte de Deus, nós temos que honrar o Pai. Explodiu, deu um facho de luz atrás. Entende? Por quê? Porque é o que nós temos agora no planeta. Nascer, amadurecer,
envelhecer e partir. Agora, é lógico, você andar bem arrumada, a questão da vaidade é positiva, você não vai andar e, eu tenho que andar toda descabelada, eu não vou tomar banho. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando do exagero. Porque, caso contrário, nós não estaríamos aqui. Caso contrário, eu não estaria usando um batom, uma maquiagem, a Jocasta não estaria, entende? Não estaria com uma aparência boa. Eu não posso vir aqui de camisola. Eu tenho vaidade. Eu não posso vir aqui com uma roupa toda, sabe? Uma roupa de trabalhar dentro de casa, de pintura de parede, por exemplo, de limpeza de casa. Eu não posso vir. Eu tenho que honrar as pessoas que estão aqui. A vaidade nessa parte positiva, ela é salutar. Agora, quando é exagerada, quando você já parte para destruição, porque você acaba tendo uma destruição interna, que é uma dor, que é a falta do equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio. Concorda, Jacasta? Verdade, ficam Sim, você tá. transformados horríveis. Eloá, o Yehuda entrou aqui, meu querido Yehuda. O Yehuda, ele é um cientista na alimentação natural, à base de plantas. Ele está em São Paulo. Nós vamos fazer uma live juntos numa dessas terças-feiras que está chegando aí. Muito bem-vindo, meu querido. Obrigada por você estar aqui. Então, a gente está falando daquilo que é destrutivo, daquilo que é em excesso. Mas, por exemplo, já que o Yehuda entrou, vamos falar da vaidade corporal, da vaidade de se alimentar bem para estar com o corpo saudável. Entende? Da vaidade de você ser elegante, de poder falar bem com as pessoas, de poder tratar bem as pessoas. Então, equilíbrio e também as necessidades, o orgulho de que tudo vai ser feito de acordo com os padrões do meu trabalho, que tudo vai ser feito bem limpo, bem organizado. O rígido, ele entrega aquilo que ele promete. Para mim, é um dos traços mais fantásticos que tem no nosso corpo, na nossa vida espiritual e mental. O rígido, ele entrega. Vou dar um exemplo de rígido, gente. É um artista de televisão, um atleta de academia, uma pessoa. Yehuda é rígido, ele é bonito, ele cuida do corpo, ele cuida da alimentação, ele se entrega. É o rígido. O meu personal trainer é o rígido. A Jocasta é rígida. Nós temos a rigidez, mas também nós podemos perder essa capacidade de acordo com a dor. A Luciana entrou aqui, a Lu, minha querida Lu, lá da Bahia. Concorda, Jocasta? Que o orgulho, ele entra também com uma barreira, ele destrói. O orgulhoso, ele não consegue perdoar as pessoas. Concorda, Jocasta? O orgulhoso, ele não tem aquele crescimento espiritual, porque ele se acha, né, melhor, ele é que faz. Tá cego pela dor, na verdade, né? Você tá falando aí do rígido, aí vem aquelas estrelinhas na minha cabeça. Porque quando o rígido, os nossos traços estão na dor, eles sufocam a gente. O rígido na dor, ele é insuportável. Ele vai querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai querer ser o primeiro de tudo. Ele vai chamar atenção para ele. O rígido na dor, ele vai ser confundido com um psíquico, porque ele quer chamar atenção. Então, se ele quer chamar atenção, não interessa, ele vai dar cambalhota para poder chamar atenção. Ele vai se exaurir na academia, porque ele precisa ficar com o corpo perfeito. Ele vai ficar o louco dos ovos, porque ele precisa se alimentar de uma forma correta. Ele vai ficar tão perturbado, porque ele tem que fazer tudo correto. Ele não vai conseguir nem dormir, ele não vai conseguir fazer nada, porque ele está na dor. E o rígido na dor,
ele é compulsivo, mas também ele vai desenvolver fibromialgia. É do masoca? É, mas o rígido também vai desenvolver, por quê? Porque ele vai colocar tudo que ele tem. Ele não vai pausar para poder respirar. Ele não consegue, porque ele precisa ser perfeito em tudo, e ser perfeito em tudo dá muito trabalho. O rígido, ele vai ter muita rigidez nos dentes, vai ter muita... eu esqueci agora o nome da... Sensibilidade, Não, não é sensibilidade, inflamação na gengiva, não, é bruxismo. bruxismo, porque o bruxismo ele vem de várias formas, né? Tanto você vai fazer assim, como ele vai entortar os dentes. E o rígido fica muito louco com isso, porque ele precisa dessa rigidez, ele precisa que tudo seja muito bonito. E aí ele vai justamente entrar nessa questão da vaidade, Rosângela, porque o traço rígido é o traço perfeito. Ele é o traço muito bonito. Então ele vai entrar nessa compulsão para ser sempre o mais bonito. Vai fazer botox, vai fazer harmonização facial, vai fazer cirurgia no corpo, porque ele precisa que o corpo seja muito perfeito. Ele vai fazer tudo. Quando você tira seu rígido da dor, você percebe o quanto é leve viver, o quanto é leve viver. A gente, tipo, o meu traço, o mais dolorido que eu tinha era o rígido. O meu rígido estava muito ferido, estava muito machucado. E é interessante, Rosângela, que eu não. Eu até costumo de falar isso para as meninas. Eu era muito perfeccionista, eu não passava pano na casa. Eu lavava a casa completa, Eita. porque eu não passava pano. Eu tinha que lavar. E a primeira vez que eu passei o pano na minha casa, depois de ter destretado os meus traços, eu chorei. Porque foi leve. Eu consegui fazer a limpeza da minha casa, eu consegui fazer outras coisas, eu consegui relaxar. É uma das coisas piores que você não consegue encontrar. Porque quando você é um rígido na dor, você não relaxa. E você coloca o seu corpo no limite que você não consegue desacelerar as doenças. Não consegue É desacelerar. interessante, né? Você entra na parte da psicossomática. E a Rosilda está falando aí que o rígido também tem muito bom gosto. Olha só o quadro que a Rosângela tem na parede. Não é quadro, é a montanha lá atrás mesmo, é o fundo aqui. Natural. É natural, Rosilda. Então, assim, quando a gente vai falar que o orgulho destrói, a gente vai olhar o orgulho como barreira para o perdão. O orgulho que impede de pedir ajuda, de pedir orientação e que impede o seu crescimento espiritual. Um exemplo muito grande que nós podemos dar de orgulho são os relacionamentos que acabam, que terminam, porque o outro, nenhum dos dois cederam. Então, você não cede, você é orgulhoso, você que está certo, você que é orgulhosa, você que está certa no relacionamento, acaba rompendo. O relacionamento acaba terminando, porque ninguém ali cedeu. E aí, gente, nós entramos novamente na vaidade. A vaidade ela é uma prisão. Ela esconde as nossas inseguranças. Nós não queremos aceitar que somos vulneráveis, que estamos envelhecendo, ou que não conseguimos chegar até um certo ponto, ou que não temos condições, presta atenção. Nós trabalhamos muito na manifestação, pensamentos positivos, principalmente com os nossos clientes, mas tem um ponto que o cliente, por exemplo, eu quero comprar um carro zero. Mas você tem que ter a ideia de que você não está fazendo dinheiro suficiente para comprar esse carro zero. Você pode manifestar o carro zero. O universo vai mandar para você as condições para você comprar. Mas o vaidoso,
ele quer aparecer, ele quer comprar de qualquer jeito. E aí é onde que ele traz problemas, porque ele também quer a perfeição, que é o status, que é aquela compulsão por aparência. O vaidoso, ele está sempre na compulsão por aparência, pelo status, pela perfeição. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pode falar. Era isso que eu ia terminar de falar, que além de tudo, o rígido, ele não tem paciência. É tudo no automático. Você vê vários, não sei se você já tratou uma pessoa no auge da rigidez, assim, com um rígido muito ferido. Eles querem você coloque você assim, uma sessão de 50 minutos e resolva a vida dela completamente. Ela não tem paciência para nada. Ela quer muito que todas as coisas sejam resolvidas no automático. E essa é uma das piores coisas que você vai ver na questão da vaidade, Rosângela. Por isso que as pessoas não querem se alimentar bem, não querem fazer exercício e esperar. Se você prestar atenção, até veio aí um estudo, que as pessoas, no final do ano, elas querem entrar na academia em novembro, para quê? Para quando for em janeiro ou no finalzinho de dezembro, elas já estarem malhadas para a virada do ano. Como que pode? As pessoas vêm para a terapia, elas querem que você resolva tudo que ela acumulou durante anos. E sem ela nem se ajudar. Ela não tá ali, não é para ela se abrir para trabalhar. Ela tá ali para você resolver o problema dela. É ou não é, Rosângela? Com certeza. E aí a gente vai ver aqui, eu estou tentando entrar no meu Instagram pelo computador, e disse que o vídeo já terminou, olha só. Então, quando nós temos essa capacidade de mostrar vulnerabilidade, nós somos vulneráveis. São sentimentos que nós podemos combater em nós mesmos. E quem tem filhos precisam trabalhar nisso aí. Nós temos que ter equilíbrio, gente. Quando a vaidade toma conta, o espelho se torna mais importante que a alma. Olha que interessante isso. Quando a vaidade toma conta, o espelho se torna mais importante do que a alma. Eu, eu. O doutor Caio entrou aqui. Então, nós precisamos de organização, precisamos de senso estético. Igual a Cássia falou. O Caio chegou aqui agora, o doutor Caio, ele é um professor de educação física, um profissional na área de exercício, é um rígido, por conseguinte, né? E super organizado, mas, igual você falou, não adianta eu querer entrar na academia agora, eu precisar de ficar forte, perder tudo que eu preciso em 2, 3 meses. Isso vai levar tempo. Então, eu vou exagerar na dose, eu vou me desgastar, porque vai ser a questão não só de que eu vou fazer, o orgulho de não querer obedecer às regras, de não querer obedecer à autoridade. Eu entro na academia, o meu professor, o doutor Caio, ele está aqui ao vivo, como que ele começou os exercícios comigo? Os exercícios leves. Eu sou uma pessoa de caminhada, eu fui atleta. Então, assim, para ele não foi tão difícil, mas ele começou o quê? Leve, porque eu preciso de direção. Eu não preciso chegar lá e me matar numa máquina de músculo, pum, pum, fazer 200, nem 200 eu consigo. Eu vejo o pessoal na academia igual loucos. Eu olho assim e falo assim, não é isso que eu estou procurando. Eu tenho que ter bom senso, porque eu quero envelhecer saudável. Eu quero envelhecer com a musculatura saudável. E isso vai levar tempo. Não é de uma hora para outra. Então, novamente, quando a vaidade toma conta, o espelho se torna mais importante do que a alma.
Não estamos falando aqui que não devemos ser vaidosos, porque é muito importante que você cuide do seu corpo. Ninguém quer sair aí com o cabelo todo branco, todo, sabe, mal cortado, com a cara toda suja, sem tomar banho. Não é isso. Nós precisamos entender que nós somos vulneráveis, que nós vamos envelhecer, que vai haver uma mudança. E a estética exacerbada causa até a morte. Perda. Eu tenho uma amiga que ela não pode ir para o sol. E o que mais ela gostava era de praia, de sol, porque ela foi fazer um peeling. Ela saiu daqui e foi para o Brasil fazer um peeling. E lá eles colocaram um produto químico que teve reações no fígado, claro. E agora, quando ela sente calor, graças a Deus, ela não ficou deformada. Mas quando ela sente, quando ela está num lugar que é quente, fica tudo vermelho, ela tem que pôr água, porque começa a queimar. Mas sempre se preocupou muito com estética. Exagerou e caiu na mão de um profissional incompetente, infelizmente. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E nós temos que ter o senso estético. Nós temos que ter capacidade de fazer as coisas, de finalizar com as coisas, que é o que a Jocasta trouxe para a gente do traço do rígido. O rígido, ele nos inspira. Igual eu falei, eu tenho um traço de rígido aqui em casa muito forte. Então, eu me inspiro muito nele. Está sempre organizado. E quando o rígido fala, olha só, principalmente, vou dar um exemplo de obra. Quando o rígido fala, eu vou entregar sua obra em 6 meses, em 3 meses, ele entrega. E às vezes nem ele entrega com 5 meses e meio, ele entrega, porque ele tem palavra também. Então isso é muito bom. Organização, palavra. Então isso nos inspira. Vamos olhar aí os grandes artistas de cinema. Os caras começam um filme, aquilo é muito doloroso. Filme, a nossa querida Nutri chegou aqui, a Maria Rita. O filme, ele te desgasta muito. É muito, o cara tá ali trabalhando, ele segue as regras, ele tá seguindo direitinho. E ele tá também todo envolvido naquela área, na massagem, na beleza. Mas ele tá ali disciplinado. Isso nós precisamos. Essa é parte do orgulho. O orgulho de que eu sou capaz de fazer e eu vou fazer bem feito. Mas não o orgulho que eu desobedeço as pessoas, as regras e as coisas que eu preciso, que vão me dar fundamento para o meu desenvolvimento no planeta. Então vamos seguir. E o que nós precisamos? Qual é o caminho da cura e do equilíbrio, Jocasta? Vamos entrar no caminho da cura e do alto e do equilíbrio. Vou deixar para você. Pronto. O doutor Caio está falando aqui de uma coisa bem bacana. Vigorexia também é um distúrbio patológico, sim. As pessoas que têm compulsão para malhar, é o oposto da anorexia, que é interessante, né? Porque, tipo, a anorexia, você se olha no espelho, você vai sempre se sentir gordo. Quem tem vigorexia vai se olhar no espelho e sempre vai sentir que não tem massa muscular. É muito bacana. Eu já tratei uma pessoa com vigorexia. Mas esse caminho da cura. Para a gente começar o caminho da cura, a gente precisa entender o que tem por trás da vaidade e do orgulho. Como a Rosenda citou lá no começo, os dois querem ser amados. Os dois traços procuram o amor. O orgulho, ele procura ser visto, ser valorizado. É essa dor que ele tem por trás disso. A vaidade, ela é a baixa autoestima. Quando você fala sobre querer ser muito bonita, é porque você, no fundo, você se olha e vê um patinho feio.
A gente fala que é necessário você cuidar de você, é necessário cuidar de você. E hoje mesmo eu estava explicando isso para minha filha, porque tudo tem que ser muito lógico e eu uso até frases da constelação para explicar as coisas para minha filha. Porque o nosso corpo, cada parte do nosso corpo, ele pede coisas diferentes. O cuidado tem que ser diferente para tudo. O cuidado que você vai ter com o seu corpo físico não vai tirar a responsabilidade que você tem para você trabalhar a sua parte mental. Não vai. A exacerbação do que tem no físico é justamente a falta que tem no seu mental. A dor da baixa autoestima, ela sempre vai atacar de diferentes formas, mas ela continua sendo uma dor existencial e muito forte. Você precisa sim se olhar mentalmente como se olha fisicamente. E é interessante, Rosângela, que essa parte da mente de falar que a pessoa pode se curar dessa vaidade, desse orgulho, ela só vai vir nas últimas, na extrema, porque a dor ela vai cegar, ela vai deixar a pessoa muito ruim e vai deixar ela não perceber que é muito melhor ela estar bem, porque se ela estiver bem, ela vai ter essa beleza natural, sim, ela vai ter essa beleza natural e muito mais forte, porque tem um pequeno defeito em várias pessoas que interpretam diferente a mesma coisa. Elas acham que da mesma forma que você vai cuidar do seu físico, da mesma forma que você precisa fazer atividade física, é como você vai cuidar da sua mente. Quanto mais dor você sente, mais forte você fica. Quanto mais problemas você consegue guardar para você, mais potente. Mas é um belo de um engano. A sua mente não trabalha assim. Se você guarda dor, se você guarda problemas, a sua mente vai ficar cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca. E eu estudo muitas coisas e quando eu vejo as pessoas manipulando, elas pegam uma pessoa que ela é muito orgulhosa e elas derrubam a pessoa. Mas não derrubam com qualquer coisa, elas derrubam elas com o próprio orgulho. Elas destroem a pessoa que é orgulhosa com a própria dor que ela tem, porque conhece da dor. A vaidade, uma pessoa que está com a vaidade exacerbada, a baixa estima e ela quer mostrar que ela está muito poderosa. Um simples, essa tua sobrancelha não está muito bonita, destrói uma semana da vida dela. Ela vai ficar louca, não está perfeita. Seu Botox está horrível. Não pegou. Então, a pessoa consegue se destruir, ela é muito fácil de destruir uma pessoa que está com um problema Ô, muito Cássia, alto. deixa eu só contar uma coisa aqui. A minha irmã, ela foi no Brasil e fez Botox. Eu estava na Filadélfia, ela chegou, estava na casa dela, ela chegou, fez Botox. E lá no Brasil, ela já tirava foto e mandava para mim. Aquelas marcas. Aí ela ficou. Aí eu falei assim: nossa, que bom, nossa, ficou muito legal, tá muito bom. É, você podia fazer também. Na hora que eu comecei a elogiar demais, você podia fazer também, né? Eu falei com ela assim: você quer destruir meu casamento, Cão? Você quer destruir o meu casamento? Não é por aí. Mas eu não podia falar com ela, nossa, coisa esquisita, né? E tal. Falei para ela, não, tá muito bom, vai desinchar, vai ficar bom. Claro, que é o que você está falando. Eu não posso derrubar aquela, sabe, aquela vaidade, aquele sentimento que ela tá ali. Poxa, eu estou tentando melhorar. E tá tudo bem, tá tudo certo, que a gente aqui não está fazendo julgamento. Só que nós temos que buscar a cura, o equilíbrio, através do autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Você tem que analisar o que está do seu lado. Existe terapia corporal, existe a, a terapia que nós trabalhamos com ela também, a TRG, a constelação familiar,
A meditação, nós trabalhamos com meditações, eu e a Jocasta, temos um e-book maravilhoso que é além da superfície. A gente nem quer ficar aqui, a gente já quer ficar além dessa superfície toda aqui. Então, gente, a espiritualidade, olha aqui uma frase bem legal para vocês. Mostra aí para nós. Esse e-book é fantástico. Nós trabalhamos muito com os nossos clientes aí. Humildade não é se diminuir, é se enxergar com amor. Então, uma pessoa também que não é vaidosa, que é muito humildinha e tal, ela se diminui, ela não se vê com amor. Eu tenho que me ver com amor. Quando meu marido fala assim, você não precisa de passar batom. Eu falei assim, oh, mas eu gosto de passar batom. Não, você está bem assim. Eu falei, não, mas eu quero um pó, uma coisinha, entende? Isso é saudável. Porque ele está vindo muito para o lado naturalista. Eu não, eu também tenho a minha vaidade. Eu quero saber, por que você vai vestir essa roupa para ele? Não, porque eu quero me... E principalmente aqui, eu até falei para o doutor Caio que o e-book é fantástico, é aí mesmo, Rosina. O doutor Caio falou, eu falei para ele assim, aqui as pessoas vão para academia, na live que eu estava fazendo com ele, eles não vão com roupas de marca, sabe? Como se no luxo, o pessoal do Brasil, eles vão para academia na maior exibição de marcas, de roupa. Aqui não. Aqui você vai de pijama, vai com a calça moletom no frio, uma camisa, uma calça, uma legging, e tá tudo bem, ninguém ali está reparando. E ele teve a oportunidade que quando a gente trabalha na minha academia, a gente usa o WhatsApp e ele vê as pessoas. E na minha academia, a maioria são idosos, de 70, 80 anos, e todos, assim, vão para academia todo dia, todo mundo, assim, super, super forte. Mas as pessoas estão determinadas. Tem o orgulho, tem a vaidade de estarem ali, mas tem o lado científico, o lado da saúde. Então, a gente tem que olhar a nossa saúde mental. Eu quero estar bonita, eu vou até trocar meu óculos já, entende? Né? Porque tem que mudar, gente. Tem que fazer as coisas. Autoestima. É isso aí, Eloá, autoestima. Então, vamos fazer um exercício aqui. Você quer aplicar o exercício, Jocasta? Porque eu acho você tão boa para fazer um exercício rapidinho aqui, que é do colocar a mão no peito. Eu vou deixar para você fazer, porque eu quero fazer o exercício. Você quer fazer o outro, né? Eu faço a meditação, nós vamos ter uma meditação guiada aqui, gente, sobre o tema que nós estamos falando, sobre orgulho e vaidade, para ajudar vocês. Como eu e a Jocasta nos especializamos na parte de meditação guiada, além da superfície, nós sempre trazemos nas nossas lives uma meditação para que vocês levam ao dormir uma sensação agradável, uma sensação de paz. E aí a gente tem um exercício aqui ao vivo. Pegou ele aí, Jocasta? Você não pegou, eu tô com ele aqui na mão. Você quer fazer? Eu peguei agora. Pega, faz que você é boa nisso aí. Jocasta, gente, está no Rota Terapêutica, Rota Ponto Terapêutica, e ela está com uma série só de autoajuda. Fala aí para nós, Jocasta, desse trabalho que você está fazendo aí. Olha, essa série eu desenvolvi justamente por conta da baixa autoestima que eu via que os meus clientes tinham. Muitas das pessoas, elas procuram terapia, mas elas não têm força para continuar. Às vezes, elas não têm força nem para aceitar essa ajuda. Aí, o que eu criei? Eu criei exercícios sistêmicos, técnicas, para quê? Para que esses clientes fortaleçam a criança interior. E esses exercícios, eles estão fantásticos. Toda semana eu trabalho algo especial. E essa semana eu estou trabalhando a ancestralidade. Hoje, algumas pessoas me procuraram muito mexidas. Por quê? Porque eles trabalharam o pai. E o pai ainda é uma falta muito grande que as pessoas têm. Elas sentem muita a dor desse abandono dos pais. Então, hoje, muitas pessoas me procuraram porque se sentiram mexidas, mas também gratas. Porque algo ficou diferente.
Porque você sempre, quando você tem essa dor, o que você faz? Julga. A gente não busca isso. A gente busca um olhar. E é isso que cura. Que é interessante, né, Rosângela? É muito Mas legal. essa série é Uma, fantástica. um abraço para Vanessa. Então, gente, quem seguir, quer seguir, eu já coloquei aí, que é o Rota.terapêutica. A Jocasta está lá com a série. E também lá tem as nossas lives, live da semana passada, que eu fiz com o Dr. Caio, que ficou excelente. A live com a nutricionista Maria Rita, que ficou excelente também lá da Bahia. E aí, nós vamos fazer um exercício ao vivo e depois a gente faz a meditação, porque já deu 5 horas, né? Eloá, minhas irmãs são assim, vive fazendo botox, etc. Aquelas que olham para você de esquina e falam, por que você não aumenta a sua caca? Eu estou satisfeita. É assim mesmo. É assim É mesmo, desse. Eloá. Eu estou sempre. A minha irmã é uma comédia. A minha irmã é gente boa. Eu até queria um dia que ela viesse na live. Nordeste ileso. Ô, Caio, você não precisa de nada. Você tem um corpo maravilhoso, a cara boa, tá todo bonito, tá todo na beca. Já é um rígido. Vamos lá para o exercício? Vamos lá, vamos lá. Quem estiver acompanhando, feche os seus olhinhos. Coloque a mão no coração. Você vai respirar fundo e você vai dizer: eu posso ser visto sem precisar me exibir. Eu sou amada por quem eu sou. Respira fundo. Ah, é muito bom. Isso já, isso já é um decreto maravilhoso. Já solta. É ótimo. A Vera ficou sem som, Vera. Desculpa, mas quem tá sem som aí, gente? Olha, dá uma olhadinha aí, Vera. Que aqui eu tô ouvindo bem. Gente, o sol bate aqui na janela, que é uma coisa fantástica. Eu amo. Então eu tive que virar para pegar esse visual aqui para Rosilda. Então, nós vamos chamar a reflexão agora. Uma frase bem legal que nós trouxemos para vocês. Orgulho e vaidade são máscaras de dor. Mas quando tiramos as máscaras, descobrimos a beleza real do nosso caráter, a coragem de ser inteiro. Se você tem máscaras, busca terapia. Mande uma mensagem para nós. Depois dessa live, pode colocar mensagem se vocês gostaram. Busque a terapia, porque da terapia vocês vão começar a tirar as máscaras do orgulho, da vaidade e de muitos outros traumas que a gente carrega. E se esse tema tocou vocês, essa live tocou vocês, compartilhem. É um grande favor que vocês fazem para a gente, compartilhar. Nós estamos de forma aqui feliz, amorosa e carinhosa com vocês. Não vou falar gratuita, porque tudo aqui na vida tem preço, inclusive o Instagram, correto? Eu quero que vocês, agora, quem desejar, nós vamos aplicar uma meditação guiada relacionada curando o orgulho e o preconceito com consciência e amor. Orgulho, vaidade, curando esses sentimentos que estão negativos dentro de nós. Quem depois quiser ver a live novamente, vai ser muito bom, porque a live traz conteúdos educativos. Isso ajuda principalmente nos traços de caráter. Então, sentem-se confortavelmente, esteja em lugar seguro, satisfeitos, felizes, felizes conosco hoje, com essa live maravilhosa. Respirem profundamente. Vocês vão puxar o ar pelo nariz, encher o diafragma, fazer um balão mesmo ali na barriga e soltar lentamente pela boca. De preferência,
segure um pouco o ar e vai soltando lentamente. Essa é uma forma de controle da adrenalina, para que a gente possa ficar relaxado, e vocês vão levar essa impressão no inconsciente ao deitar hoje. Inspire profundamente. Solta toda a rigidez do corpo, as tensões desse momento, do dia a dia, da parte da semana. Vai respirando, vai se libertando de tudo quanto é tensão. Relaxe, descontraia, relaxe bem, deixa os nervos, os músculos bem relaxados, tudo bem descontraído. Inspire mais uma vez, segura um pouco e solte, abrindo o espaço para algo novo dentro de você. Eu estou falando dentro de você. Agora, permita-se lembrar de um momento em que você sentiu orgulho ou julgamento sobre alguém ou sobre si mesmo. Não fuja, não culpe, não julgue, apenas observe. Esses sentimentos são tentativas da mente de se proteger, de se sentir superior, por medo de se sentir inferior. Vamos buscar mais compaixão, clareza, que é tudo isso que uma luz divina nos pede. Visualize e vamos liberar neste momento. Vamos imaginar agora que estamos diante de um espelho. Esse espelho pode ser do tamanho, do jeito que o seu inconsciente te mostrar agora. E ele reflete você e todas as pessoas que já julgou ou você rejeitou. Olhe com honestidade e visualize neste momento uma luz branca e suave envolvendo todo esse espelho. Ela representa a consciência que tudo acolhe. Respire profundamente e repita mentalmente comigo. Eu reconheço os muros que criei. Escolho hoje derrubá-los com amor. Liberto-me do orgulho que me afasta e do preconceito que me separa. Liberto da vaidade exacerbada que me faz mal e que faz mal às pessoas que estão ao meu redor. Eu vejo o outro como um espelho e me aproximo com humildade e respeito. Agora sinta o seu coração mais leve, como se o peso da rigidez e do julgamento fossem substituído por compreensão e verdade. Continue respirando. Puxa o ar pelo nariz, enche o diafragma, solta lentamente pela boca. Agora você se sente que há espaço para você amar mais, para aceitar mais a si mesmo e ao outro ou aos outros. Liberte-se de todo orgulho e de toda vaidade que está atrapalhando, que estão atrapalhando o caminho de vocês. Se liberte.
Procure o autoconhecimento, a humildade com inteligência e a obediência com respeito e limites. Você tem limites também para obedecer. Você é livre, você é humano e pode escolher o amor agora. Pode escolher a libertação agora. Respire mais uma vez, puxe o ar pelo nariz, segura, enche o diafragma, segura e solta lentamente pela boca. Puxa segurando, segura no diafragma e solta. Puxa, segura e solta. Vai se sentindo agora mais leve, movimentando os dedos das mãos, dos pés. Sorria suavemente e agradavelmente para você mesma, para você mesmo. Quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Comente na nossa live que nós deixamos hoje vocês com uma quinta-feira, uma noite de paz e muita harmonia. Obrigada por vocês estarem aqui. As suas considerações finais, Jocasta. E quem quiser, por gentileza, deixem comentários e repassem essa live para as pessoas que vocês acham que mereçam ouvir isso aí. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu amo meditar, eu amo essa parte que é maravilhosa e uma novidade, viu, meninas? A gente vai fazer 30 dias em uma classe de meditações somente para o financeiro, a permissão. Exercício pesado. Quem tiver muito vontade de trabalhar o seu financeiro, venha, mas venha com coragem, porque é pesado. Um super beijo, Rosângela, muito obrigado por aí nessa live, por eu estar nessa live com você. Muito obrigado mesmo. E a gente está ajudando nesse projeto que vai ser muito bom. Vai ser muito legal. Um ótimo final de semana para você também, Eloá. Muito obrigada a todas vocês. E a live vai ficar gravada.